Boa noite a todos. Vamos ao que nos cabe. Muito bem. Tá aqui. Quando Jesus, durante a sua atividade missionária, né, que ele tinha uma tarefa missionária, é trazer para todos nós a ideia de um Deus Pai e a ideia de que o reino dos céus, assim como ele poderia estar dentro de nós, porque seria esse estado de bem-estar que cada um de nós consegue e pode alcançar, esse reino dos céus não seria especificamente aqui na terra. Então ele estava pregando numa sinagoga e de repente um dos rabinos que lá estava ouvindo, e quando Jesus termina esta sua pregação, ele diz assim: Senhor, já que o Senhor está tratando desse assunto, quem é o meu próximo? Jesus, como sempre, aproveitava o ensejo, a oportunidade para ir mais adiante e olhando não só este rabino, mas todas as pessoas que lá estavam, Jesus não responde imediatamente, mas começa dizendo: viajava certo homem de Jerusalém a Jericó. É uma descida, Jerusalém a Jericó. E no trajeto, eis que ladrões o espancaram e espoliaram, roubaram, né, barbaramente, deixando o semi-morto à beira da estrada. E eis que por ali passou um sacerdote e, vendo aquele homem naquela situação, olhou, tomou rumo, seguiu. E eis que pouco tempo depois passa um levita, olha aquele homem e vai. E por fim, passa por ali um samaritano. E esse homem, então, se condoeu, se compadeceu daquela criatura. Desce do seu animal, coloca este homem sobre o animal e segue até a primeira estalagem, ou aquela hospedaria, onde ele solicita ao dono que cuide muito bem desse homem, porque ele já havia pensado, né, colocado assim algumas ataduras, pedaços de pano nas suas feridas, porque corria muito sangue. Então ele chega e diz assim: toma conta deste homem, vou te deixar esta quantia de dinheiro e na volta, o que quer que tu tenhas investido nele, mais do que esta soma, eu te ressarcirei. E assim aconteceu, e esse homem foi adiante, né, porque ele era um vendedor, um mercador, e ele tinha que vender a sua mercadoria até para depois poder pagar esta dívida, né, assumida com este dono desta estalagem. E aí Jesus, então, pergunta para o rabino: qual destes três parece haver sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele diz rapidamente: Senhor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai-te tu, ele diz para o rabino, Jesus diz para o rabino, e faze o mesmo. E aí a gente fica pensando assim, né? Faze o mesmo. Eu fico imaginando quem são essas criaturas. Porque essa parábola a gente tem que pensar um pouquinho e trazer para o nosso cotidiano, né? Quem seria esse sacerdote? Eu vou ousar, né, nos colocar nessa condição de sacerdotes nesse momento. Por quê? Porque o sacerdote representa toda criatura que conhece os mandamentos, que conhece as leis divinas, que reconhece em Deus sendo a paternidade divina, mas que não reconhece sendo esse, esta, este, aquela, o seu irmão de caminhada. Se assim fosse, euzinha, estou falando de mim,
não teria medo, não teria nojo? Pode ser. Porque quando a gente vê aquela criatura caída, urinada, suja, alcoolizada, a gente não consegue ainda juntar, né? Estou falando de mim. É difícil. É difícil. Estou me colocando nessa condição tranquilamente, porque para mim é difícil. Não preciso saber dos senhores, preciso saber de mim. Não é? Então, eu fico pensando nessas questões todas, né? Que esse sacerdote representa, sim. Nós que viemos aqui, buscamos o esclarecimento espírita na segunda-feira, na quarta-feira, o pessoal todo que estuda na terça, que estuda na quarta, que estuda no sábado, esse pessoal todo que vem e que procura quando o Divaldo vem agora, em setembro, né? Esses oradores que vêm, o Divaldo, Alberto Almeida, é setembro ou outubro? Priscila, setembro? Outubro? Outubro, obrigada pela correção. Ali, né, Michele? Obrigada. Então, Divaldo, Sandra Borba, Alberto Almeida, agora esse que não está vindo mais, o Raul Teixeira, né, porque tá impedido. Mas, enfim, quando vem esses nomes, oradores de peso em termos de Brasil, a gente corre. Há pouco tempo teve um evento médico espírita associado à parte jurídico espírita em Porto Alegre, estava assim. Sim! Mas e daí? Como perguntaria o professor Ney Novo, vou fazer igual o que ele fez para nós lá no Vanessa Seconete, né, Beth? Botou a mão na cintura assim, vocês vieram aqui ontem e hoje, aprenderam. E daí? O que a gente faz com o que aprende? Somos o sacerdote. Muitas vezes, o que a gente faz com o que a gente aprende, passamos pelo caído. Né? Não se faz muito. Se faz pouco. Eu não diria que não se faz nada, mas se faz pouco. Né? Ocorre que muitas vezes tudo que nós vamos aprendendo, todas as informações que nos chegam nas exposições doutrinárias, nos encontros de ESG, nessas palestras, essas conferências públicas que esses oradores espíritas vêm fazer aqui no Sul, e quando a gente também os vê na televisão, quando a gente consegue Haroldo Dutra, que a gente vê o filmezinho. E aí? Muitas vezes não encontra eco na nossa intimidade, né? Às vezes nós achamos lindo, porque hoje é muito lindo o espiritismo. A novela diz, sabe, os filmezinhos que a gente está vendo na TV, as séries que nós estamos acompanhando, é lindo, é bonito. Mas ainda não nos comovemos, não reagimos diante das informações que chegam. Muitas vezes o nosso gesto, a nossa ação em direção ao outro é acanhada. Ela existe, mas ainda ela é muito encolhidinha. Né? Ela não é tão aberta, tão ampla como se deseja ou como deveria ser. O sacerdote representa ainda aquele que ora, e ora muito, né? Ora por si e pelos seus, porque os demais, toda a família humana não me pertence. Então, nós fazemos uma transferência nessa hora, não bancária, mas fazemos uma transferência por quê? Porque este outro, este próximo, é filho de quem? Do Pai Criador. Não são nossos parentes. Como assim? Se nós acreditamos que Deus é o Pai de todos, por que esse outro está tão lá e não é meu próximo?
ele ainda está distante. Pedro Camargo, Vinícius, que é Pedro Camargo, ó, que chique, viu, Vinícius? Então ele vai dizer lá no livro Em Torno do Mestre, ele vem nos dizer que o próximo não é aquele que está dentro de casa do lado, não é aquele que está lá longe. Não é nada disso. O próximo é aquele com quem nós vinculamos os nossos corações. E quando nós temos compaixão e nos colocamos no lugar do outro, então, nesse momento, ele se torna o meu próximo. Quando nós... e aí nós temos que pensar que o sacerdote passou e ele representa tudo isso. Pode representar tudo isso que nós falamos até agora. Aquele que conhece, aquele que aceita Deus como pai, mas que não reconhece o outro como irmão, aquele que ora muito pelos seus, né? Mas ora pouco pelos outros, porque afinal de contas o outro não é problema seu. Mas tem também o levita. O levita pode representar exatamente aquela criatura que conhece muito as leis humanas, as instituições que tratam das leis humanas. E por que ele não ajudou ou não se sensibilizou com o caído? Certamente porque o seu conhecimento recomenda que para tais casos tem um caminho certo, tem um trâmite legal. Né? Nos dias de hoje, o que nós fazemos numa hora dessa? Que alguém diz que nós não temos que juntar ninguém, se há um acidente tem que fazer o quê? Ligar para o 190, o 190 aciona a SAMU, o serviço, né, móvel de urgência. Daí o SAMU, quando chega e consegue resolver, leva para uma instituição hospitalar. Esse é o trâmite. Ele reconhecia toda a lei. Sabia dos caminhos, né? Mas não vou me envolver. Tem alguém que tenha que fazer esse serviço. Não eu, porque isso não me pertence. Então, quando nós pensamos que nós temos uma série de justificativas a fim de que nós não tenhamos que atender esse próximo, quando é que esse próximo vai ser o nosso próximo? E aí que Vinícius vem nos dizer também sobre essa questão do próximo, lá no livro Em Torno do Mestre. Ser próximo quer dizer usar de misericórdia para com aqueles que sofrem. Alguns sofrem do nosso lado, dentro da nossa casa. Mas quando eles são muito diferentes da gente, nós não conseguimos nos aproximar. Sabe, as nossas diferenças são tão grandes, são tão visíveis, são tão fortes, que cada vez mais a gente vai se distanciando um do outro. Quando nós recebemos a oportunidade de reencarnarmos juntos numa mesma família, para que nós pudéssemos nos reconciliar, para que nós pudéssemos nos reaproximar. Reaproximar, ou seja, nos tornar próximos novamente. Muito bem. Mas Jesus falava de compaixão. Quando aquele homem responde assim, então vai-te e faz o mesmo. Ora, quem é o próximo? Aquele que usou de compaixão para com o caído. Então, é disso que Jesus fala. É deste olhar, desta ação, deste sentir, deste pensar em favor daqueles que sofrem, daqueles que ignoram e, inclusive, por aqueles que estão numa situação moral bastante difícil, né? Hoje a gente sabe, bastante envolvidos na criminalidade, na corrupção, na vulgaridade, na viciação, enfim, com todos, pois foi Jesus mesmo que disse que ele não tinha vindo para os sãos,
Eles tinham vindo para atender quem? Os doentes. Então, quando nós pensamos exatamente deste próximo, que é aquela pessoa que precisa e que precisa muito de todos nós, a gente fica pensando assim, mas eu não posso ajudar, eu não tenho dinheiro. Mas será que a demanda do outro é sempre da ordem material? É que como os nossos sentidos, que são 5, eles são muito ativados, a gente primeiro pensa em atender a demanda desses sentidos, não é? E depois a gente pensa nas outras coisas. Em verdade, muitas vezes, não demanda dinheiro nenhum. Às vezes o outro precisa um pouco da nossa inteligência. Ele está passando por uma situação difícil e nós, pela nossa leitura, pela nossa posição social, enfim, a gente sabe os caminhos, como aquele homem da lei. Nós sabemos os trâmites legais, para aquela criatura superar essa dificuldade do momento e se tornar mais próximo de nós, né? Então ele precisa da nossa inteligência. O outro não precisa da nossa inteligência e da nossa cultura, não. Precisa da nossa sabedoria, que independe de cultura, de inteligência. O outro precisa das nossas habilidades. Quando a gente fica lembrando que aqui na segunda-feira de tarde, que daí a Belinha está lá, e a Alba está lá. Segunda-feira de tarde, temos aqui as senhoras que vêm fazer o seu crochê, pintar o seu tecido, fazer o seu tricô, como forma de fazer renda do seu trabalho manual. Muitas vezes as pessoas esperam que a gente ensine uma forma delas poderem conquistar um espaço no mercado de trabalho, fazendo alguma coisa que possa reverter em proventos. Às vezes é uma pessoa que sabe fazer o pão que ensina, outras vezes é a fulana que ensina a fazer o docinho que vende, a outra coisa, e assim vai. Então as pessoas precisam das nossas habilidades criativas, sim, dos nossos dons de fazer a coisa existir e funcionar. Né, Michele? 2.000 docinhos, hein, Michele? É isso aí. E às vezes são os nossos bens materiais, sim, que precisam ser compartilhados. Emmanuel vem nos dizer que quem guarda para si os bens que a vida proporcionou, apenas se adorna. Entretanto, aquele que espalha os benefícios, sejam de que ordem forem, esse cresce constantemente. Então, por isso Jesus chamava a atenção, para que nós olhássemos para o outro, nos compadecendo do estágio de atraso, fosse ele um indigente físico, um indigente material, um indigente moral, um indigente cultural, mas que a gente se compadecesse dessa criatura, de uma forma ou de outra, alcançando a este irmão exatamente a sua necessidade, né? E aí vem Emmanuel no livro Fonte Viva. Está aqui ele. No livro Fonte Viva, capítulo 71. Emmanuel vem nos falar, nesse capítulo, Fonte Viva, a respeito das oportunidades que se nos oferecem. O título se chama Aproveita. E ele diz logo lá no início que a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Então ele recomenda que nós aproveitemos as lutas, né, para nós dilatarmos, ou seja, ampliarmos o nosso leque de ações. Então ele vem dizendo assim: aprendamos para esclarecer, não para guardar. Não adianta eu saber muito e não compartilhar de nada com alguém. Porque se eu não conseguir fazer com que este saber ele se multiplique, eu terei enterrado aquele tesouro, aquele talento que eu recebi de Deus. Ele diz: entesouremos, guardemos
para ajudar. Engrandeçamo-nos, sejamos maiores, sim, mas para proteger, não para oprimir. Eduquemo-nos para servir. E aí ele diz, com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende para mais além. Quando nós pensamos nesse para mais além, quando a alma se estende, né? Quando nós doamos, porque o que se doa, o que se tem. E às vezes nós doamos o que somos. O nosso exemplo é uma doação. Se for positivo, melhor. Se for negativo, que pena. Porque o nosso exemplo é uma doação. Olha, eu sou assim, eu vivo bem, eu tenho alegria em mim, eu sou feliz e tal. As pessoas tomam isso como exemplo. E muito provavelmente, se inspirando neste ou naquele, as pessoas vão modificando sua maneira de ser, até a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, de encarar, né? Os momentos e o ambiente onde ela se situa. Aí, Emmanuel vai mais adiante no livro Fonte Viva. Ele diz assim, dá de ti mesmo, de tuas forças, de teus recursos sem cessar, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. Olha só. Por isso Jesus disse, vai-te e faz o mesmo. Porque se fizéssemos o mesmo, nós estaríamos nos beneficiando também. Porque quando nós nos aproximamos do outro, pelos vínculos do coração e não pela proximidade física, porque nós temos uma ideia de que o próximo é o que está colado. E às vezes o nosso próximo, ele está distante, muito distante, ele não está pertinho, não. Poderia dizer que o Vanderlei está aqui próximo e o Vinícius. Não. Às vezes o nosso próximo, porque é aquele que necessita, que precisa do nosso auxílio, ele está distante. Como vamos chegar lá? O pensamento não tem limites. Não, é a prece. A prece, ela anda, ela cobre distâncias e chega onde tem que chegar. Por isso fazemos aqui, à tarde, após os trabalhos doutrinários, nós fazemos a sessão de radiação, que é a prece feita em conjunto, a ação da prece em conjunto, que se dirige a lares onde tem doente, a instituições hospitalares, a presídios, porque todo mundo precisa, né? Emmanuel vai mais adiante. No capítulo 71, aproveita e diz, o mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Então nós dizíamos antes, nem todo mundo precisa de pão. Pão mesmo, o pão material. Muita gente precisa deste pão, da cultura, da informação, do esclarecimento. E o outro precisa o pão do ânimo, o pão da sustentação na base da coragem, o pão do estímulo. E é disso que precisamos também nos dar conta. Aí Emmanuel diz mais adiante, aproveita a gloriosa oportunidade e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. Aí é que a gente fica pensando naqueles 3 que passaram. Como ninguém estava olhando, o sacerdote, ó, se mandou. O levita, ó, bateu asas. Mas o samaritano, que era reconhecidamente mal visto pelos judeus, por todos os outros também, por quê? Porque eles não queriam saber de sinagoga, eles não queriam saber de escrituras,
Isso para eles não tinha valor nenhum. Então eles eram tidos como os párias, aqueles que viviam à margem. E Jesus usa exatamente o marginal como sendo aquele que fez, que teve de compaixão, que usou da misericórdia para com o caído. Como quem diz assim, todos podem fazer. Aquele que tem fé, aquele que tem o conhecimento e aquele que ainda está cheio de mazelas, todos podem ajudar, todos podem ser próximo de quem quer que seja. E aí ele arremata dizendo talvez uma frase que precisa ficar calada em cada um de nós. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, se nós imaginamos que nós estamos aqui, olha que bonitinhos, e que Deus, eu não vou desenhar Deus porque Deus não tem forma. Ah, esse próximo, ele está exatamente aqui. Olha a mãozinha bonitinha. Então, ele vai ser a nossa ponte de ligação com Deus. Que maravilha! Ele, é o nosso trabalho com Ele, a nossa dedicação a Ele, o nosso gesto de amor, o nosso sentimento de chegar lá, é justamente esse próximo, que faz fazer com que eu cada vez mais chegue perto do Pai, porque Ele é meu irmão. Ainda tenho dificuldade de olhar aquela pessoa lá, alcoolizada, etc, etc. Tenho. Ainda não cheguei lá, mas quem sabe, né, de tanto ouvir, de tanto estudar, de tanto ler e fazer coisinhas bem mais fáceis, um dia a gente consiga fazer uma ação melhor, né? Por enquanto tá difícil, mas quem sabe um dia desse a gente consegue, né? Então que Jesus nos ilumine e possa estar conosco nesta tarefa que não é fácil, mas que é convidativa porque Ele conta conosco para fazermos a diferença onde a indiferença se instalou. E que nós possamos atender ao chamado de Jesus, para que a gente não precise ser constrangido no futuro, né? Muito obrigada.